Você já ouviu falar que possuímos um terceiro olho? Não, não estou falando de misticismo ou de ideias filosóficas distantes da nossa fé. Estou falando de uma capacidade espiritual que Deus plantou dentro de cada um de nós, mas que, na maioria das pessoas, permanece adormecida, fechada. Uma capacidade de enxergar além do que os olhos físicos podem ver, de perceber as verdades do reino de Deus que estão ocultas para o mundo. A Bíblia se refere a isso como os olhos do coração. O apóstolo Paulo orou por isso em Efésios 1:18, pedindo que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Por que ele oraria por isso se essa não fosse uma capacidade real, um sentido espiritual que precisa ser despertado? Vivemos em um mundo que nos treina, desde o nascimento, a confiar apenas nos 5 sentidos. Vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, provamos e acreditamos que isso é toda a realidade. Somos como pessoas que nasceram e viveram a vida inteira dentro de uma caverna escura, olhando apenas para as sombras projetadas na parede e acreditando que aquelas sombras são o mundo real, como na famosa alegoria da caverna, do filósofo Platão. Mas no fundo da sua alma, você sente que existe algo mais, não é mesmo? Um anseio por um propósito mais profundo? Uma intuição de que a realidade visível é apenas uma fração de algo muito maior e mais significativo? Esse sentimento é o seu espírito clamando pelo despertar. É o seu terceiro olho espiritual tentando se abrir. Nesta mensagem, vamos embarcar em uma jornada para despertar essa consciência espiritual. Vamos descobrir os ensinamentos ocultos de Deus, não porque sejam secretos, mas porque só podem ser discernidos quando os olhos do nosso coração se abrem. Vamos aprender a ativar essa percepção espiritual, a nos libertar da caverna dos 5 sentidos e a começar a enxergar a realidade como Deus a vê. Se você está cansado de viver uma vida baseada apenas no que é visível e temporal, e anseia por acessar uma dimensão mais profunda de propósito, clareza e conexão com Deus, esta mensagem é o seu sinal. Fique comigo, pois o que vamos discutir aqui tem o poder de mudar não apenas o que você vê, mas quem você é. E como um ato de fé, já se inscreva no canal Mindset Cristão, deixe seu like e declare nos comentários: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para declarar ao universo que você está aberto às mudanças de uma nova vida. Capítulo 1. A caverna dos 5 sentidos. Para entendermos o que significa despertar, precisamos primeiro reconhecer que a maioria de nós está espiritualmente adormecido. Vivemos em um estado de sonolência, hipnotizados pela realidade material. O filósofo grego Platão, há mais de 2.400 anos, criou uma metáfora perfeita para essa condição humana, a alegoria da caverna. Imagine um grupo de pessoas que nasceu e viveu a vida inteira acorrentada no fundo de uma caverna escura. A única coisa que elas conseguem ver é a parede à sua frente. Atrás delas, há uma fogueira e um caminho por onde passam pessoas e animais carregando objetos. A luz da fogueira projeta as sombras desses objetos na parede. Para os prisioneiros, que nunca viram nada além disso, aquelas sombras são a realidade. Eles dão nomes às sombras, estudam seus movimentos, criam teorias sobre elas. Eles não sabem que estão olhando para meras projeções, para uma versão distorcida e incompleta do mundo real que existe lá fora, sob a luz do sol. Essa caverna, para nós, é o mundo dos 5 sentidos. Desde que nascemos, somos treinados a acreditar que a realidade é apenas aquilo que podemos ver com nossos olhos, tocar com nossas mãos e medir com nossos instrumentos. O mundo material, o dinheiro, o status, o sucesso visível, os problemas concretos. Essas são as sombras na parede que capturam toda a nossa atenção.
Nós nos apegamos a elas, lutamos por elas, sofremos por elas, acreditando que elas são tudo o que existe. A sociedade inteira é construída para nos manter dentro dessa caverna. O sistema educacional nos ensina sobre o mundo material, mas raramente sobre o mundo espiritual. A mídia nos bombardeia com imagens de sucesso e felicidade baseados em bens e aparências, as sombras mais sedutoras de todas. A cultura nos diz que ver para crer é o único caminho para a verdade. E assim, vivemos como os prisioneiros da caverna. Nossa vida espiritual se torna um jogo de sombras. Oramos pedindo a Deus que mova as sombras a nosso favor. Senhor, me dá aquela sombra de um carro novo. Senhor, me ajuda a conseguir aquela sombra de um cargo melhor. Ficamos tão obcecados com as projeções na parede que nos esquecemos de que fomos criados para viver sob a luz do sol. O apóstolo Paulo descreve essa mesma condição com uma linguagem bíblica em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é a caverna das sombras, senão o mundo do que se vê? E o que é o mundo fora da caverna, senão o reino do que não se vê, ou seja, o reino de Deus? O primeiro passo para o despertar espiritual, portanto, é o reconhecimento chocante e talvez doloroso de que você também está em uma caverna. É admitir que aquilo que você tem chamado de realidade pode ser apenas sombras projetadas nas paredes. É ter a humildade de dizer: Senhor, talvez eu esteja olhando para as coisas erradas. Talvez minha vida inteira tenha sido uma perseguição de sombras pelo caminho errado. Esse reconhecimento é o que a Bíblia chama de arrependimento, ou metanoia em grego, que significa, literalmente, mudança de mente. É o momento em que um dos prisioneiros da caverna, por alguma razão, começa a questionar: será que é só isso? De onde vêm essas sombras? É o seu espírito internamente que anseia pela luz, começando a se mover dentro de você. É o início da sua libertação. Capítulo 2. O despertar do terceiro olho espiritual. Quando o prisioneiro da caverna começa a se questionar, a jornada de libertação se inicia. Na alegoria de Platão, alguém vem e solta suas correntes, forçando-o a se virar e olhar para a fogueira. A luz, a princípio, ofusca e machuca seus olhos, acostumados com a escuridão. Ele sente dor, confusão. Ele quer voltar para a segurança familiar das sombras. Para nós, esse libertador é o Espírito Santo. E essa luz que ofusca é a verdade da palavra de Deus. Quando começamos a buscar a Deus de verdade, a verdade dele muitas vezes é dolorosa. Ela expõe nossos pecados, nossas crenças limitantes, a futilidade das sombras que tanto amávamos. É um processo desconfortável. Muitos, nesse ponto, desistem e preferem voltar para a escuridão confortável da caverna. Desistem de olhar para outra direção e de evoluir. Mas para aqueles que perseveram, algo extraordinário acontece. Seus olhos começam a se ajustar. Eles começam a perceber que os objetos que passavam eram mais reais do que as sombras que eles projetavam. E então, o Espírito Santo libertador os arrasta para fora da caverna, para a luz do sol. A luz do sol é tão intensa que, a princípio, eles não conseguem ver nada. Mas aos poucos, sua visão se adapta. Eles começam a ver as árvores, os rios, os animais, as estrelas e, finalmente, o próprio sol, a fonte de toda a luz e de toda a vida. Eles entendem, pela primeira vez, a verdadeira realidade. Esse processo de adaptação da visão é o que podemos chamar de despertar do terceiro olho espiritual, ou, em termos bíblicos, a iluminação dos olhos do coração. Não é um evento místico instantâneo. É um processo de transformação da nossa percepção, guiado pelo Espírito Santo. Como isso acontece na prática? Através da renovação da mente,
Romanos 12:2. É um compromisso, um treinamento diário dividido em 3 etapas, para parar de olhar as sombras e começar a olhar para a luz do sol. Primeira etapa: meditação na palavra. Em vez de gastar horas analisando as sombras dos seus problemas, você começa a gastar tempo meditando na palavra de Deus. A palavra é a luz que começa a treinar seus olhos espirituais para o que está lá fora. Você começa a ver suas circunstâncias não mais pela ótica do medo e da limitação, mas pela ótica das promessas de Deus. Segunda etapa: oração da percepção. Sua oração muda. Em vez de apenas pedir a Deus para manipular as sombras, me dá isso, me cura daquilo, você começa a orar como Paulo. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa conhecer a esperança do teu chamado e as riquezas da tua glória. Você para de pedir por coisas materiais e começa a pedir por visão, por sabedoria. Terceira etapa: prática do silêncio. O mundo da caverna é barulhento. A voz das sombras, o que hoje em dia podemos considerar como a mídia, as opiniões, as preocupações, é ensurdecedora. Para ouvir a voz da realidade de Deus, você precisa praticar o silêncio. Momentos de quietude, de adoração, de simplesmente estar na presença de Deus, sem pedir nada, são cruciais para que seus ouvidos espirituais comecem a se abrir junto com seus olhos. Quando você começa a praticar essas etapas diariamente, de forma disciplinada, seu terceiro olho espiritual começa a despertar. Você começa a ter insights, revelações. Você lê um versículo que já leu 100 vezes, mas de repente ele se ilumina e fala diretamente à sua situação. Você olha para um problema que antes parecia um monstro na parede da caverna e agora o vê como uma pequena pedra no caminho, pois sua perspectiva mudou. Você começa a discernir as intenções por trás das palavras das pessoas, a sentir a atmosfera espiritual do ambiente. Isso é o que a Bíblia chama de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12:10. É a capacidade de ver além da superfície, de perceber o que está acontecendo no reino do que não se vê. Não é um poder mágico, é o resultado de uma mente renovada e de olhos espirituais que estão sendo curados da cegueira da caverna. Você começa a sair do modo de sobrevivência, reagindo às sombras, e entra no modo de propósito, agindo a partir da realidade da luz. Capítulo 3. A vida fora da caverna. Conhecemos a frase, uma mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais retorna ao seu tamanho original. O mesmo acontece com o prisioneiro que saiu da caverna e viu a luz do sol pela primeira vez. Após conhecer essa nova realidade, ele não pode mais voltar a ser o que era antes. Ele agora conhece a verdade. Tentar voltar para a escuridão e discutir com os outros prisioneiros sobre a natureza das sombras se torna uma tarefa tola e sem sentido. Seu único desejo é explorar o novo mundo e libertar os outros que ainda permaneceram presos à caverna às sombras. Da mesma forma, quando seus olhos espirituais se abrem para a realidade do reino de Deus, sua vida inteira é recontextualizada. As sombras que antes te preocupavam tanto perdem o seu poder. A sombra do medo financeiro. Dentro da caverna, a escassez de sombras do dinheiro é aterrorizante. Fora da caverna, você entende que o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você aprende que sua provisão não depende da sombra nem do seu contra-cheque, mas da fonte inesgotável do seu poder provedor. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a andar no propósito, e o dinheiro começa a vir até você como uma consequência. A sombra da necessidade de aprovação. Dentro da caverna, as sombras dos aplausos e a validação dos outros prisioneiros são o seu alimento.
Fora da caverna, você é iluminado pela luz da aprovação do próprio Deus. A opinião dos outros se torna irrelevante. Você se liberta da prisão de agradar as pessoas, pois sua identidade está firmada em ser um filho amado do Senhor. A sombra da doença. Dentro da caverna, a sombra de uma doença no corpo é uma sentença de morte. Fora da caverna, você entende que seu corpo é templo do Espírito Santo e que pelas feridas de Cristo você já foi curado. Sua fé se ancora na realidade da cura divina, mesmo que a sombra da enfermidade ainda se projete em seu corpo físico. Viver fora da caverna é viver pelo Espírito. É tomar decisões baseadas não no que os seus 5 sentidos te dizem, mas no que o seu 6º sentido espiritual, o seu discernimento, te revela. É o que a Bíblia chama de andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Andar por vista é andar pelas sombras da caverna. Andar por fé é andar pela luz da realidade de Deus. Mesmo que essa realidade ainda não seja totalmente visível para os seus olhos físicos. Isso exige coragem. Exige uma confiança radical em Deus. O mundo, os outros prisioneiros na caverna, vão te chamar de louco. Você está ignorando a realidade, eles dirão. Mas você saberá, no fundo da sua alma, que é você quem está, pela primeira vez, enxergando a verdadeira realidade. Jesus foi o exemplo máximo de alguém que viveu completamente fora da caverna. Ele andava neste mundo físico, mas sua consciência, sua percepção estava 100% ancorada na realidade do reino do seu Pai. É por isso que ele podia acalmar tempestades, multiplicar pães, curar enfermos e perdoar pecados. Ele não estava operando a partir da lógica das sombras, ele estava operando a partir da autoridade da luz de Deus. E a promessa incrível é que, através do Espírito Santo, nós temos acesso a essa mesma mente, a essa mesma consciência. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Ativar essa mente é o objetivo do despertar espiritual. É aprender a ver o mundo, as pessoas e a si mesmo através dos olhos de Jesus. É sair da defensiva, da reação às sombras, e passar para a ofensiva, manifestando a luz da realidade do reino de Deus, onde quer que você vá. Capítulo 4. A prática diária do despertar. Sair da caverna não é um evento único, é uma decisão diária. A atração da escuridão familiar é forte, a preguiça mental, o conforto das velhas crenças, a pressão dos outros prisioneiros. Tudo isso tenta nos puxar de volta para dentro da caverna. Por isso, assim como um atleta precisa de disciplina para manter seu corpo em forma, nós precisamos de disciplinas espirituais para manter nossos olhos do coração abertos e ajustados à luz de Deus. O despertar não se sustenta com empolgação, ele se sustenta com disciplina. Aqui estão algumas práticas fundamentais para viver fora da caverna no seu dia a dia. Consagração da primeira hora. Como você começa o seu dia? A maioria das pessoas, ao acordar, imediatamente pega o celular e começa a olhar para as sombras da rotina. Notícias, e-mails, redes sociais, fofocas. Elas começam o dia se conectando-se com a caverna. A disciplina do despertar é consagrar os primeiros momentos do seu dia à luz. Antes de olhar para qualquer tela, olhe para o alto, ore, agradeça, leia um versículo. Conecte sua consciência primeiro com a realidade do reino dos céus. Isso ajusta a lente dos seus olhos espirituais para o resto do seu dia. Dieta mental consciente. Você é o que você come, e isso também vale para a sua mente. Se você passa o dia consumindo junk food mental, fofocas, notícias negativas, entretenimento vazio, reclamações, seus olhos espirituais ficarão fracos e doentes. Você precisa, intencionalmente, alimentar sua mente com a verdade. Ouça pregações, leia livros que te edificam, ouça louvores,
tenha conversas que te elevam. Proteja sua mente como um guarda protege um tesouro, porque é nela que a batalha pela sua percepção é travada. A prática da pergunta, contraintuitiva. A mente que vive na caverna está sempre fazendo perguntas baseadas no medo e na limitação. E se não der certo? O que os outros vão pensar? Isso é muito difícil para mim. A disciplina do despertar é treinar a si mesmo para fazer perguntas baseadas na fé e na realidade do reino. O que Deus diz sobre isso? Como eu posso glorificar a Deus nesta situação? Qual é a oportunidade que está escondida neste desafio? Mudar suas perguntas internas é uma das formas mais rápidas de mudar sua perspectiva externa. Comunidade de libertos. Na alegoria de Platão, o prisioneiro que se liberta tem a missão de voltar para ajudar os outros que ainda estão na caverna. Na vida cristã, é vital que você se conecte com outras pessoas que também estão nessa jornada de despertar. A comunhão com irmãos que também buscam viver fora da caverna é fundamental. Eles te encorajam quando você pensa em desistir, te lembram da verdade quando você se distrai com as sombras e celebram com você cada nova descoberta na luz. A caverna promove o isolamento. O reino de Deus promove a comunhão. Ação inspirada pela fé. Andar por fé não é ficar parado esperando um milagre. É agir de acordo com a realidade espiritual que você agora percebe. Se os olhos do seu coração te mostram que você é um filho próspero de Deus, você começa a agir como tal. Você para de reclamar de dinheiro, começa a ser generoso, busca novas fontes de renda, investe em seu conhecimento. Sua ação no mundo físico se torna um testemunho da realidade que você enxerga no mundo espiritual. Essas disciplinas não são um fardo pesado. Elas são o treinamento do seu atleta espiritual. São as ferramentas que te mantêm forte, focado e com os olhos abertos para a luz, impedindo que a escuridão da caverna te puxe de volta. Conclusão: o seu chamado. Chegamos ao final desta jornada, e a mensagem central que fica aqui é um convite para sair da sua caverna do medo e das incertezas da vida, um chamado para parar de se contentar com as sombras e ousar buscar a luz da verdadeira realidade. Você foi criado para muito mais do que uma vida de reação, medo e limitação. Deus plantou em você um terceiro olho espiritual, os olhos do seu coração, e Ele anseia por iluminá-los com a sua verdade. Ele quer te mostrar a esperança do seu chamado, as riquezas da sua glória, a grandeza do seu poder. A batalha é real. O processo de sair da caverna é desconfortável. Seus olhos espirituais vão doer no início. O mundo vai te chamar de louco. Mas a recompensa é incomparável. A liberdade, a paz, o propósito e a alegria de viver na luz, em comunhão com a fonte criadora de toda a vida. A pergunta que fica não é se a realidade do reino de Deus existe. Ela existe sim. A pergunta certa é: você vai continuar acorrentado, satisfeito com as sombras na parede? Ou vai ter a coragem de se levantar, quebrar as correntes e iniciar a sua jornada em direção à luz? Deus está ao seu lado. Basta você querer e dar o primeiro passo. Se esta mensagem despertou algo em seu espírito, não a deixe adormecer. Faça desse sentimento o seu passo inicial para fora da caverna. Se inscreva no canal Mindset Cristão. Curta o vídeo e compartilhe. Esta mensagem com alguém que você sabe que também está vivendo na escuridão das sombras e que precisa se libertar para as maravilhas do mundo externo. E como um ato profético, uma declaração de que você escolhe o caminho da luz, comente abaixo com toda a sua fé: eu escolho sair da caverna. Senhor, ilumina os meus olhos espirituais. Até a próxima.